Olá, boa tarde. Hoje é 25/11/2023. Deus abençoe você e sua família. Tenha um ótimo restante de sábado, um ótimo domingo, um ótimo final de semana e um ótimo restante de ano. Que o ano de 2024 seja um ano abençoado para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Então, deseje que esse final de ano, esse final de semana, esse final de ano seja um final de ano, final de semana, final de ano abençoado para o seu próximo. Se você não gosta de alguém, se você não vai com a cara de alguém, se você não quer bem de alguém, então passe a querer o bem. Passe a desejar o bem nesse final de semana, nesse final de ano. E deseje um ótimo final, um ano de 2024 abençoado para aquelas pessoas que você não vai com a cara, que você não gosta, que você não quer bem. Passe a querer o bem, para poder o ano de 2024 ser um ano abençoado para a sua vida e para que você não perca a sua salvação. Então, em Gálatas 6, versículo 7, está escrito assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso se fará. Então, se eu sei que tudo que eu vou plantar, eu vou ceifar, então eu vou plantar o que é bom, o bem. Não vou plantar o mal. Então, se eu sei que se eu plantar o mal, eu vou colher o mal, então eu vou plantar o bem para me colher o bem, mesmo que eu colha o mal. Mesmo que o mal eu colha através da vida daquelas pessoas más, aquelas pessoas que não têm Deus nem Jesus, que não querem nada com Deus e com Jesus, que queiram me fazer o mal ou tente ou façam mal a mim. Então eu vou fazer o bem. Então eu vou escolher o bem, coisas boas, por mais que o mal me sobrevenha. Mas em nome de Jesus Cristo, que o mal não venha sobre a sua vida e nem sobre a minha vida. E não desejo mal a ninguém para poder o mal não sobrevir sobre a sua vida e você perder a sua salvação. Então, não erreis, Deus não se deixe escarnecer. Tudo que eu me plantar, isso você fará. Então, plante o bem, faça o bem. Se você ajudar, você está plantando ajuda. Se você fizer o bem, você está plantando bem. Se você der um copo d'água de alguém, você está plantando bem. Se você der um prato de comer, você está plantando bem. Se você der uma veste, você está plantando bem. Se você ajudar, você está plantando bem. Se você respeitar, está plantando bem. Tudo que você plantar, você vai colher. Em nome de Jesus Cristo, eu e você e qualquer pessoa em cima da terra. O Evangelho, vejo Jesus Cristo falando, parte 279. Então está em Lucas 7. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento, capítulo 7, versículo 1. E depois disto, então o que eu quero dizer para você, tem gente lá em Israel que vive a lei de Israel, que tem pessoas que aceitou Jesus e que se batizou, que não se compara à pessoa. Não se compara. Tem gente que vive a lei de Israel, que vive em Israel, pessoas israelitas, que não vive a lei do crente, do evangelho, que não aceitaram Jesus, não se batizaram, mas não tem coragem de fazer metade do que um crente, um evangélico, ou do que uma pessoa que não é crente, é evangélico, um cidadão normal, um cidadão católico, um cidadão que não tem nenhuma religião, tem coragem de fazer com o seu semelhante. Na Israel tem gente que é assim. Tem gente que vive segundo as leis, vive segundo os costumes de Israel, mas não tem coragem de fazer nem metade do que os gentios, pessoas do outro lugar, têm coragem de fazer. Então, em Lucas 7, versículo 1. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. Então, Jesus dava discurso sobre a palavra de Deus, sobre a vontade do Pai dele. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. Então, o servo do centurião. Então, o centurião, ele era responsável por 100 soldados romanos, centurião na época. Só que tinha centurião, segundo historiadores, segundo eu já ouvi uma pregação de um pastor, que ele é responsável por uma legião, que significa 6.000 homens. Uma legião significa 6.000 homens. Então, tinha centurião que ele recebia algumas oportunidades ou algumas responsabilidades de conduzir um pelotão de 6.000 homens naquele tempo. Então, esse centurião aqui era um centurião parecido com aquele. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Então ele creu em Jesus, o centurião, que Jesus poderia curar o servo dele. Então, ele creu que Jesus poderia curar o servo dele, então ele rogou que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, é digno de que lhe conceda isso. Então os amigos do centurião disseram assim, Jesus,
ele lá é digno de que o Senhor conceda isso para ele, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou uma sinagoga. Então esse centurião era aquele cara que era do outro território, que era um gentil, que chegou em Israel, mas gostava da nação de Israel e, além de gostar da nação, ele tinha edificado uma sinagoga para que os profetas e a lei fosse lida naquele lugar e tivesse cerimônia ali naquele lugar. Então ele era uma pessoa e ele disse assim: Senhor, ele é digno que o Senhor conceda isso. Então esse caso aqui é um caso diferente. Depois eu faço esses vídeos para você entender entre as linhas, entre linhas. Porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou uma sinagoga. E foi Jesus com ele, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos. Então o centurião tinha amigos, é bom ter amigos. Dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Então ele queria que Jesus não se incomodasse de ir até lá, talvez fosse distante. E por isso nem ainda me julgue digno de ir ter contigo. Então o cara não achava digno de ir até Jesus conversar com ele. Diz, porém, uma palavra. Então, para Jesus, se você tem fé e crê nele, você passa a ser digno, você passa a ter ali acesso a Deus e a Jesus Cristo, a presença de Deus, a cura, a libertação e a prosperidade. Diz, porém, uma palavra, o meu criado sarará. Ele falou para Jesus. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. E tenho soldados ao meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E o outro vem, e ele vem. E ao meu servo faz isto, e ele o faz. Então aquele centurião, ele tinha autoridade. Então se ele dissesse para o soldado, soldado, vai até lugar, o soldado ia e voltava. Faz isso, e ele fazia, porque ele era um homem de autoridade. Um homem que tinha autoridade, e um homem que era reconhecido pela autoridade que tinha, e as pessoas o obedeciam. Alguns por medo da autoridade e alguns por respeito. Você sabe que tem gente que respeita. Você sabe que tem pais que têm 50, 70, 80, 90 anos e os filhos respeitam por causa de medo? Não, por causa de respeito. Por causa do respeito, eles obedecem. Então, muitos filhos obedecem os pais por causa do respeito. E você sabe que um homem de 50, 70, 60 anos, o filho de 20, 30 anos, tem filhos que infelizmente é ignorante, boçal, bruto e querem fazer mal aos pais, não pode fazer mal aos pais. Quem faz mal ao pai não entra no céu, porque está quebrando mandamento. Então não quebra o mandamento, se você quebrou, peça perdão a Jesus Cristo e Jesus lhe perdoa. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam o são o servo enfermo. Então Jesus curou o servo do sumo sacerdote. Ele pode curar eu, você, qualquer pessoa. Então não julgue ninguém. Você tem erros, falhas, você tem erros e falhas que talvez seja maior do que a de quem você julga ter uma falha ou um erro. Se você examinar o que você faz, o que você gosta de fazer, o que você quer fazer, o que você incentiva, o que você manda fazer, se você ponderar e pensar, meditar, você vai ver que muitas das vezes você ainda está mais errado do que quem você acha que está errado ou quem você acha que está falhando. Às vezes você está falhando mais do que quem você acha que está falhando. Às vezes você está errando mais do que quem está errando. Simplesmente julgar alguém, falar mal de alguém já é mais errado do que a pessoa que está cometendo o erro, segundo a palavra de Deus. Então Deus abençoe você e sua família.